Hoje a nossa conversa vai ser sobre namoro. Como deve ser um namoro cristão? Existem regras ou não existem regras para que o namoro seja de fato um namoro cristão? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. A nossa conversa de hoje vai ser sobre namoro. Nós vamos conversar sobre o que faz um namoro cristão ser um namoro cristão. O que pode ter, o que não pode ter, quais dicas nós podemos seguir para colocar o nosso namoro dentro dessa característica de namoro cristão. Existem coisas proibidas, existem coisas liberadas. Como é que um casal cristão pode se comportar para que esse namoro seja de fato considerado um namoro cristão? A minha preocupação de falar para vocês sobre namoro é porque atualmente a gente percebe que cada vez mais o namoro tem sido mais liberal, né, gente? Cada vez mais as coisas podem acontecer dentro do namoro e ainda ser considerado um namoro. Meus amores, antes da continuidade desse vídeo, eu quero pedir desculpa a vocês se caso vocês estiverem escutando barulho aí de reforma, alguma coisa desse tipo. Infelizmente, aqui do lado tá tendo um barulho, eu não tenho como evitar caso esteja influenciando na gravação desse vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, é muito comum a gente ver o namoro mais banalizado. E quando a gente traz esse namoro para a questão religiosa, ou seja, um namoro cristão é uma questão religiosa. Quando a gente traz a questão namoro para o âmbito religioso, a gente vê alguns parâmetros mais rígidos. A gente vê algumas condutas que não são bem acolhidas. E aí, quando a gente vê essa mão severa, né, em cima do relacionamento do namoro, esse parâmetro rígido, a gente pode até se perguntar, será que isso é necessário mesmo para o relacionamento de namoro? Algo que nós precisamos chegar a um consenso antes da continuidade nesse vídeo é que eu e você entendemos que, de fato, o relacionamento entre cristãos deve ser diferente entre o relacionamento de pessoas que não são cristãs, tá certo? E é por isso que nós partimos do princípio que o namoro religioso, ou seja, que o namoro cristão, ele de fato tem algumas regras e ele tem alguns objetivos e também tem a sua definição. A definição de um namoro religioso, ou seja, de um namoro cristão, é que ele é um meio para que as pessoas se conheçam de modo sentimental mesmo, né? O emocional falando, o psicológico, o espiritual. Mas o conhecimento físico em relação à religião sempre está reservado para depois do casamento. Outra coisa também que faz jus ao namoro cristão é que ele deve ser um relacionamento cheio de amizade, de respeito, de companheirismo e principalmente ter o propósito de levar os dois, ou seja, o casal, ao casamento. E se o namoro é cristão, obviamente ele deve seguir alguns princípios que norteiam o cristão. Então, assim, na Bíblia você não vai ver o namoro tem que ser assim, o namoro tem que ser assado, não. Mas você vai ver, o cristão deve agir assim, o cristão deve agir assado. Então, você tem que agir dessa forma dentro do seu namoro. E aí sim você terá um namoro cristão. Eu já falei aqui algumas coisas que tem que ter no namoro cristão, né? Tipo respeito, amizade. Então vamos ver algumas coisas que são importantes que estejam presentes no namoro cristão para que de fato ele seja um namoro cristão. Primeiro de tudo é pensar no futuro. Lembra que eu falei que um dos objetivos claros do namoro é justamente levar o casal ao casamento, ou seja, esse namoro ele tem que estar trilhando o caminho de levar os dois rumo ao altar. Então essa é a primeira coisa que você percebe quando o namoro tem um propósito, quando o namoro é cristão. A amizade é outra coisa muito importante que deve estar presente no namoro cristão. E sim, vocês devem ser grandes amigos, porque o relacionamento amoroso, ele não subsiste apenas de paixão. A amizade é uma coisa muito importante que exista. E aí a gente cai naquela história de muita gente que diz assim pra mim, Selminha, não posso namorar porque ele é muito meu amigo. Vai namorar inimigo, querida? Não. Então você tem que namorar alguém que seja de fato seu amigo, sua amiga, para que esse namoro também tenha características de namoro cristão. Respeito é outra coisa muito importante que tem que ter no namoro para que ele seja cristão. Afinal de contas, você está se relacionando com alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então é necessário que você respeite alguns limites, principalmente os limites dessa pessoa, respeite a sua dignidade, respeite a sua individualidade e mais, seja respeitado também.
No namoro cristão também é necessário muita honestidade. Você tem que ser muito real, você tem que ser muito verdadeira com aquilo que você é. Não adianta mascarar, gente. Um dia as nossas condutas habituais aparecem. Um dia aquela pessoa vai perceber que você gosta de mentir. Um dia aquela pessoa vai perceber que você gosta de pegar uma coisa que é acolá, caso isso seja algo do seu natural. Meu esposo costuma dizer que uma pessoa que usa máscaras, essa máscara cai um determinado dia. E olha, não é porque é meu marido e que eu amo muito não, mas se tem uma pessoa verdadeira com quem eu convivo é com ele. Então, ele costuma falar isso porque ele sabe que não adianta usar máscaras. Se você se maquia no sentido de se colocar a melhor personagem para fora, entenda. Se você não for honesto com a pessoa com quem você está namorando, um dia a máscara vai cair, um dia essa maquiagem não vai mais funcionar. E você vai perceber que você só fez perder tempo e fazer a outra pessoa perder tempo também. E calma, eu não estou falando que as meninas não devem se maquiar, é para se maquiar sim. Mas não no sentido de fingir, tá? E outra coisa, melhor as meninas se maquiando do que os meninos. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Aconselho que você assista depois. O namoro cristão, ele tem algumas características também que ele pode já pegar ali do relacionamento mais sério, como o casamento, por exemplo. É comum ter no namoro cristão a presença do sacrifício, que é algo que a gente vê no casamento, tá? Mas não é o sacrifício de, eu vou me anular para que o outro seja feliz. Não é isso. Você não precisa viver esse tipo de realidade nem no casamento. É o sacrifício de você matar o seu eu. É o sacrifício de que você deixa de ser menos egoísta. É o sacrifício de que você começa a pensar no outro em primeiro lugar. Ver se aquilo vai agradar o outro. Ver se isso é bom para o relacionamento. Ver se isso é bom para os dois, entenderam? 2000 anos depois. Outra coisa importante que tem que estar presente no namoro cristão é a fuga da imoralidade. Gente, não tem como você dizer que está envolvido em um relacionamento cristão quando você tem a presença do sexo antes do casamento ou fora dele. Não tem como você afirmar que você vivenciando uma sexualidade suja, uma sexualidade pecaminosa, ainda assim você tem um relacionamento cristão. Não é possível as duas coisas. A água suja e a água limpa não cabem no mesmo copo. A água vai ficar suja do modo geral. Lembra que eu falei que um dos princípios para que o namoro seja considerado cristão é que esse conhecimento físico está reservado apenas para o casamento e para depois dele? Então é exatamente isso. Aí você pode entrar naquela questão, Selma, então porque eu estou namorando, o namoro é cristão, não posso beijar na boca? Isso é uma interrogação muito grande. Algumas igrejas, alguns movimentos, inclusive eu escolhi esperar um exemplo dele, que defendem que qualquer tipo de conexão física deve ser reservada para o casamento. Algumas outras igrejas dizem que não, que você pode ter o abraço, ter o beijo, só não pode ter as carícias, né? Que é o carinho mais íntimo. O que é que Selminha defende? Selminha defende que você deve orar com seu namorado ou com seu namorado e escolher o que é melhor para vocês. Mas eu não vou deixar vocês sem uma dica bônus em relação a isso. A minha dica bônus é o seguinte: se vocês escolherem beijar, se vocês escolherem abraçar, se vocês escolherem ter contato físico ainda no namoro, muito cuidado com o beijo na boca. Gente, o beijo é o início do sexo. Liga aqui, liga lá. Pode ter certeza que é assim. Qualquer esposa vai concordar comigo. Dá um beijo de mais de 10 segundos na boca do seu marido para ver o que é que acontece. Então, jovem que está namorando, jovem que está só ainda no início ali do relacionamento, muito cuidado com os beijos. Evite beijar em lugar esquisito, evite beijar por muito tempo, entendeu? Eu tenho aqui no canal alguns vídeos que falam sobre isso. Eu vou deixar aqui, tá, o link de um que fala coisas excelentes a respeito de como se guardar no namoro, tá certo? No caso, como se guardar no namoro, quem escolhe ter contato físico, mas o contato físico santo, entenderam, né? Outra coisa muito importante para que esse namoro seja de fato um namoro cristão é que Deus tem que ser o centro de tudo. Ou seja, ele tem que ser o centro da sua vida, ele tem que ser o centro da vida da outra pessoa para que seja o centro do namoro de vocês, entenderam? Já aí a gente quebra aquela história do jugo, né, gente? Tenho como ter um namoro cristão com uma pessoa que não é cristão?
Não, colega, é impossível. Você só pode ter um namoro cristão se você for cristão e está se relacionando com outro cristão. Matemática simples. Além do vídeo que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, que vai ajudar vocês a entenderem e a conseguirem manter o namoro cristão de uma forma casta, ou seja, de um jeito santo, eu também quero deixar algumas dicas já aqui nesse vídeo, já para facilitar a sua vida. E a primeira dica é: evitem situações de risco. Por favor, não fiquem muito tempo em lugares sozinhos, em lugares escuros, em lugares em que as pessoas não conhecem vocês. Evitem se colocar em situações que são arriscadas. A segunda dica é que vocês podem ter um momento espiritual de vocês dois, ou seja, leiam a Bíblia juntos, façam uma devocional, tenham um momento de oração, orem por alguém que vocês conhecem, orem por vocês, orem pela igreja, pelo pastor de vocês. Olha, gente, se tem uma pessoa na nossa igreja que precisa de oração, é o nosso pastor. Então, oram pelo pastor de vocês, ora por alguém que está doente, por crianças, pelo mundo, pelo presidente, por que quer que seja. Mas tem um momento de devocional entre vocês, tá certo? A terceira dica é não se isolar. Mantenham-se envoltos de bons amigos. Nenhum namoro dá certo, só os dois não, tá? Cerquem-se de pessoas que sejam boas para vocês. E se vocês disserem assim: ah, mas nessa igreja não tem ninguém que preste. Será que é na igreja que não tem ninguém que preste? Ou é vocês que estão se fazendo mal, vocês dois entre si? Muito cuidado, tá? Eu sempre digo. A gente tende a achar que as pessoas são tóxicas, mas às vezes a gente pode estar sendo tóxico também. Então, se na sua igreja não tem ninguém que vai agregar o relacionamento de vocês, talvez esteja na hora de procurar outra igreja. Mas o supra-sumo aqui da dica é: não se isole. Procurem boas amizades que podem ajudar o relacionamento de vocês. A quarta dica é: envolvam os pais de vocês. É muito bom para quem está ali sonhando rumo ao altar, construir um relacionamento também com os pais de quem você está namorando. Então, seja uma boa nora, seja um bom genro e faça com que alguns eventos vocês todos estejam juntos, para que vocês possam se conhecer melhor e se relacionarem de uma forma melhor, da melhor forma possível. A quinta dica é: por favor, não namore apenas pensando em casar. Gente, esse desespero pelo casamento pode fazer com que você tome decisões muito ruins para você. Então, namore também pensando em se divertir, em ser feliz com aquela pessoa e fazer aquela pessoa feliz também, em aumentar a sua rede de amizades. Afinal de contas, você vai conhecer a família dela, os amigos dela e tudo mais. Não pense só nessa questão do casamento, não. É importante pensar no casamento, sim, mas não pense apenas nisso, porque se você focar apenas no casamento, apenas nisso, você pode tomar decisões precipitadas. Pode ter certeza disso. E a sexta dica é que você tem que tomar muito cuidado para não idolatrar essa pessoa que está ao seu lado. Namoro é namoro. Adoração é somente a Deus. Cuidado para não começar a trocar as coisas do Senhor por causa dessa pessoa com quem você está se relacionando. Tá certo? Agora é a sua vez de me dizer a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Você concorda comigo? Não concorda? Me diz nos comentários. Você que gostou do vídeo, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Isso é muito bom, ajuda na moral do canal, tá certo? Faz com que esse vídeo vá para mais pessoas que precisam entender sobre o que é o namoro cristão. E se você não for inscrito, chegou aqui por agora, a primeira vez que tá vendo, ou já viu, mas ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai estar me ajudando a te entregar mais coisas legais sobre relacionamentos, sobre o cristianismo, sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento emocional, inteligência emocional, enfim, por aqui só tem coisa boa para você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros, tchau!